Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Deus abençoe você ligado na programação da TV Evangelizar, essa TV abençoada. Esse é o nosso programa Metáforas da Vida, momento em que a gente reflete à luz de um conto, de uma fábula, de uma parábola, de uma história e traz para a nossa vida uma aplicação concreta para a gente ser melhor no nosso dia a dia, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, nosso relacionamento com a gente mesmo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou o Padre Alessandro Bobbington e hoje a historinha que eu trago para a nossa reflexão é a história da maratona na escola. A escola todos os anos promovia um dia de gincanas e a prova final era uma maratona de 800 metros. Todos os alunos que quisessem concorrer, participar naquela corrida eram bem-vindos. Eles se inscreviam e entre os garotos que se inscreveram para a maratona estava um rapazinho. Estava com muita vontade de correr e de ser o vencedor. Ele treinou por muito tempo, ele corria, passou vários dias, meses, se preparando para essa maratona. Chegando o grande dia, estava ele lá, entre tantos outros colegas, ali se preparando, na linha de partida, esperando o sinal para o início da corrida. Entre aqueles que estavam na torcida, estava o seu pai. O pai daquele menino estava lá na arquibancada, torcendo por ele. E ele podia ver de longe a alegria e o entusiasmo nos olhos do seu pai. Eis que é dado o sinal e começa a corrida. E aquele menino vai com toda a força, com todo o pique, com todo o entusiasmo, e ele vai assumindo uma posição ali entre os primeiros da corrida. E de repente, depois dos 100 metros, ele já estava em primeiro lugar. Mas de repente algo inesperado acontece. Ele tropeça e cai. Naquele momento ele pensa: perdi. Eu estava em primeiro lugar, mas eu perdi. É nesse momento que ele ergue os olhos para aquela plateia, para aquela arquibancada, e ele vê o pai. O pai que com os olhos dizia: meu filho, continue, se levante, você não perdeu ainda. E naquele momento ele sente uma força dentro dele e ele se levanta e começa a correr novamente, mesmo tendo ficado último dos corredores. E ele vai correndo e alcançando os seus adversários até que novamente ele está entre os primeiros. Estava na metade da prova e ele pensou: eu ainda tenho chance. Mas realmente aquele não era o seu dia. Novamente ele tropeça e cai. Dessa vez ele pensa: agora eu não consigo mais. Mas novamente olhando para aquela arquibancada, ele viu seu pai. Seu pai que gesticulava como que lhe dizendo: não desista, meu filho, se levante, continue. E ele então se levanta e volta a correr. E novamente ele vai se destacando, passando pelos outros até chegar ali entre os primeiros, mas novamente ele tropeçou e caiu. Mas, atento ao olhar do pai, ele se levanta e continua a prova. Aquele menino não chegou em primeiro naquele dia. Na verdade, ele chegou em último lugar. Mas por incrível que pareça, quando ele cruza a linha de chegada, os aplausos foram unânimes. Naquele momento, o pai daquele menino já estava lá e o abraçou. E com toda a emoção disse: meu filho, não importa as suas quedas,
porque hoje, para mim, você é o grande vencedor desta maratona. Essa pequena historinha pode nos trazer tantos aprendizados, tantas lições. Um dos aprendizados mais óbvios, a perseverança. Esta maratona, na verdade, representa a maratona da nossa vida, a maratona da nossa história, da nossa trajetória neste mundo. Aquele menino somos nós, cada um de nós, nesta corrida da vida, querendo chegar a um porto seguro, querendo chegar a um objetivo, querendo chegar a um ponto almejado. E quantas vezes nesta corrida da vida também nós podemos tropeçar, podemos cair. Portanto, se levantar é o que nós precisamos. Nunca desistirmos. E por mais que muitas vezes até achemos que não vamos chegar em primeiro lugar, se levantar e perseverar. Este Pai, na arquibancada que está torcendo por nós, é o nosso Pai do céu. É o nosso Deus. Ele é aquele que estará sempre olhando por nós e quando a gente desanimar, quando a gente cair, quando a gente pensar em desistir, é nele que a gente vai encontrar a força para se levantar, para se recompor, para se reconstruir, para recomeçar. Quantas vezes for necessário. E é por isso que eu quero dizer para você hoje, talvez que esteja se sentindo como esse menino, em meio aos tropeços da vida, em meio aos fracassos, às quedas, não desista. Há um Deus que está olhando por você neste momento. E se você voltar o seu coração para Ele, os seus olhos, a sua alma, você vai encontrar nele também esta força que você precisa para perseverar, para não desanimar, para recomeçar. Quantos tombos a gente leva na vida? Situações que a gente parece que fica sem chão, sem norte. Quantas pessoas que talvez hoje estão vivendo a depressão, uma tristeza, uma angústia profunda, talvez até você que hoje pensamentos negativos de desistir da própria vida. Portanto, pensa nisso hoje. É hora de se levantar. É hora de seguir em frente, sabendo que o teu Pai, aquele que te ama, é contigo. E Ele está esperando. E Ele quer te capacitar. E Ele é quem te dá esta força para você não desanimar, para você seguir em frente. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por vir ao encontro das situações de nossa vida em que muitas vezes queremos desistir. Mas em Ti nós encontramos a força que precisamos para recomeçar. Vamos rezar na presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. A vida é uma grande corrida, uma maratona, onde todos nós estamos neste caminho, nesse trajeto, rumo a vós, rumo a este porto seguro, rumo à felicidade, rumo àquilo que o Senhor tem para nós.
Mas quantas vezes nós também caímos, tropeçamos, vacilamos, nos prostramos. Por isso, Pai, vem em nosso auxílio e venha de modo especial ao auxílio desta pessoa que nesse momento reza comigo e que se encontrou hoje nesta história como esse menino caído precisando da força para se levantar e para seguir em frente. Visita, Pai, agora, em nome de Jesus, com a vossa bênção, com a vossa força, com o vosso Santo Espírito. Concede a esta pessoa perseverança, ânimo, confiança e esperança. Que desça sobre você esta bênção de Deus te fortalecendo nos teus propósitos, nos teus projetos, nas lutas do dia a dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é bom rezarmos juntos, como é bom rezarmos na presença do Espírito Santo de Deus. Que você possa ficar no colo da mãe. Hoje eu fico por aqui, mas nos encontramos, com a graça de Deus, no nosso próximo programa Metáforas da Vida.